Vamos estudar mais um fundamento quântico, que é a conhecidíssima ressonância quântica, por meio da qual os encontros energéticos acontecem. O que é ressonância? Certamente você já ouviu e já leu bastante sobre essa tal de ressonância quântica, através desses cursos que são abundantemente oferecidos através da biblioteca. Fala-se bastante sobre isso. Acredite, isso que você ouviu absolutamente não é a ressonância quântica. Palavra de um físico. Mas, então, o que é a ressonância quântica na realidade humana? Relaxe, pois eu vou explicar aqui. Na última lição, nós estudamos o campo mental e você aprendeu como essa dimensão está relacionada com a realidade psíquica da pessoa. Lembra-se? A ressonância quântica é um processo que atua conectado com o campo mental. E este é o assunto que nós vamos estudar aqui nesta lição. Lá na física do segundo grau, você aprendeu que o fenômeno da ressonância ocorre quando duas ou mais ondas vibram juntas. Mas, para que ocorra uma ressonância, essas duas ondas precisam ter a mesma frequência e a mesma fase. A mesma frequência significa a mesma energia. E a mesma fase significa que as ondas precisam vibrar sincronizadas, juntas, no mesmo tempo. Mas aqui tem algo importante. Mesmo que as duas ondas tenham a mesma frequência e a mesma fase, se elas não estiverem juntas, bem próximas uma da outra, a ressonância não vai acontecer. Ou seja, a ressonância só ocorre entre ondas que se encontram e vibram juntas. Trata-se de um processo presencial. Grave bem isso, pois isso vai explicar coisas importantes quando nós estudarmos a ressonância na realidade humana. Então, 3 coisas são necessárias para que exista uma ressonância entre duas ondas. Primeiro, as ondas têm que estar juntas, bem próximas uma da outra. Deve haver um encontro entre as ondas. Ondas distantes uma da outra não produzem ressonância. Segundo, as ondas têm que ter a mesma energia, que é a mesma vibração, a mesma frequência. Ondas com energias diferentes não produzem ressonância. Terceiro, as ondas têm que começar e vibrar no mesmo instante, em sincronia. Se isso não ocorrer, então não existe ressonância. Basta faltar apenas um desses 3 elementos e então a ressonância não ocorre. Mais adiante, quando nós estudarmos a ressonância na realidade humana, você vai constatar que existe um bocado de coisas falsas sendo faladas sobre a ressonância, sendo ensinadas nesses cursos místicos oferecidos através da internet. Outra coisa importante que você também precisa saber sobre a ressonância entre ondas é o seguinte: quando há ressonância entre as ondas, a amplitude ou a potência da onda
ressonante é sempre maior do que a amplitude de qualquer uma das ondas antes da ressonância. É como se as duas ondas passassem a existir uma dentro da outra. E nesta condição, elas produzissem uma sinergia, um esforço concentrado, resultando numa amplitude maior. E, de fato, é isso mesmo que acontece na realidade humana, como você vai ver mais tarde. Quanto mais ondas entrarem em ressonância, maior será a amplitude da onda resultante. As amplitudes se somam. A ressonância pode ter diferentes natureza física, como as ressonâncias entre ondas de som, a ressonância entre ondas eletromagnéticas, por exemplo. Segundo a física clássica, a ressonância ocorre dentro de um campo físico, que pode ser descrito através de vetores. Isso na física clássica. Já segundo a física quântica, a ressonância ocorre dentro de um campo não físico, que só pode ser descrito através de operadores e não de vetores. Operadores é uma coisa completamente diferente. Na natureza tudo vibra. Tudo tem uma vibração. Preste bem atenção nisso, porque agora você vai aprender uma coisa muito importante. Veja, quando uma coisa está vibrando numa determinada frequência, na verdade, não se trata apenas de uma única frequência. Dentro dessa frequência fundamental, existem outras frequências diferentes vibrando juntas, invisíveis. É como um pacote de vibrações invisíveis que vibram dentro da frequência fundamental. Por exemplo, a vibração que você vê quando olha para a corda de um violão vibrando, essa é a frequência fundamental, é aquela que você vê. Porém, existem outras frequências diferentes vibrando juntas, invisíveis, nessa vibração da corda do violão. Existe sempre a vibração principal, que é chamada de frequência fundamental. Essas outras vibrações invisíveis, com frequências diferentes, elas são chamadas de vibrações harmônicas. Portanto, tudo aquilo que vibra não tem só uma vibração. Tem muitas vibrações diferentes ao mesmo tempo, invisíveis, que são as vibrações harmônicas. Essas vibrações harmônicas invisíveis vibram dentro do campo quântico das coisas. Aqui, você não deve confundir as vibrações harmônicas com as vibrações da onda guia de Broglie. Lembra-se? Tanto as vibrações da onda guia quanto as vibrações harmônicas existem dentro do campo quântico. Ambas são também vibrações invisíveis. Porém, essas vibrações harmônicas sempre estão associadas a uma vibração visível, que é a vibração fundamental. Por isso, nós podemos dizer que as vibrações harmônicas são vibrações que sempre têm uma liderança, sempre tem uma vibração líder, que é a vibração fundamental. As vibrações da onda guia de Broglie nunca se tornam visíveis, pois elas são vibrações informacionais. Lembra-se? Já as vibrações harmônicas podem se tornar visíveis por ocasião de uma ressonância quântica. Portanto,
O campo quântico é um lugar cheio de vibrações. Trilhões de vibrações. Eu estou falando de você também. Estou falando do seu campo mental. É importante ter isso em mente para você compreender o que é a ressonância quântica. Primeira coisa que você precisa saber: só existe ressonância quando ocorre um encontro entre ondas. Se não houver este encontro, então não existe ressonância. É importante você gravar bem isso. Nesse encontro entre as ondas, não é necessário que as ondas se toquem. Basta elas ficarem apenas próximas uma da outra. A ressonância entre ondas tem 3 etapas diferentes. Na primeira etapa, temos uma primeira onda vibrando. Então, chega uma segunda onda e se aproxima dessa primeira onda. É a etapa da aproximação do encontro. Na segunda etapa, essas 2 ondas ficam vibrando uma próxima da outra, como se elas estivessem conversando. Na terceira etapa, essas 2 ondas vibrando próximas uma da outra, elas interagem entre si. E essa interação produz um estado de superposição, produzindo uma única onda com uma amplitude maior. Para que exista uma ressonância entre 2 ondas, é necessário aproximação entre elas. Portanto, trata-se de um processo presencial. Não existe ressonância à distância. As 2 ondas precisam estar juntas. Preste muita atenção nisso, pois existe um bocado de cursos por aí ensinando a fazer ressonância à distância. Isso está errado. Isso não existe. Só existe ressonância presencialmente. O que existe à distância são as correlações quânticas. Eu já falei sobre isso. No processo da ressonância quântica, sempre são as 2 ondas fundamentais que começam a vibrar juntas. As 2 ondas principais. Mas existem casos de ressonância quântica nos quais as 2 ondas fundamentais deixam de vibrar, deixam de ressonar. E no lugar delas, são 2 ondas harmônicas que então passam a fazer a ressonância, que passam a ocupar o lugar das 2 ondas fundamentais. A ressonância entre ondas é um processo de sinergia, esforço mútuo, por meio do qual a onda resultante sempre fica com uma amplitude mais forte. Isso acontece porque dentro de cada uma das 2 ondas existem vibrações harmônicas compatíveis entre si. Vibrações que têm a mesma frequência. Através do processo da ressonância, uma onda vibra dentro da outra onda e vice-versa, como se fossem ambas uma única onda.